Nós vamos começar falando sobre o Auxílio Brasil, que eu acho que interessa a todos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a quem precisa desse auxílio, algo muito grave que o Brasil vive também, com o aumento da miséria e da pobreza e as pessoas passando fome. Por outro lado, também a questão econômica do Brasil, com essa possibilidade ou não de um furo do teto de gasto, né? Há essa preocupação. Queria saber qual a sua preocupação. O senhor entende que essa manobra anunciada pelo governo, ela representa realmente uma derrubada do teto de gastos e o que isso pode representar para o futuro do Brasil como um todo? Olha, Fabiola, em primeiro lugar, você sabe que quando nós pensamos lá atrás, com a área econômica do meu governo, o teto para os gastos públicos, foi precisamente pautado pela ideia da responsabilidade fiscal. Nós teríamos que encontrar um meio, naquele momento em que o PIB era negativo, quase 4%, havia os maiores problemas do país, nós tínhamos que encontrar um caminho que desse, digo eu, credibilidade fiscal interna e internacional. E daí a emenda constitucional do teto para os gastos públicos. Agora, com muita franqueza, eu acho que derrubar o teto a essa altura retira precisamente essa credibilidade fiscal que foi obtida ao longo do tempo. E nós, mais do que ninguém neste momento, nós vamos precisar de investimentos não só nacionais, mas investimentos internacionais. E para isso, volto a dizer, é preciso credibilidade fiscal. Mas, por outro lado, nós temos, eu reconheço esse fato, nós temos quase 30 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, sendo que desses, muitos milhões passam fome diariamente. Nós temos que atendê-los. Daí a ideia do Auxílio Brasil. Mas veja bem, será que é preciso eliminar o teto para apurar, para conceder o Auxílio Brasil? Digo eu, absolutamente não. E se me permite uma explicação um pouco, digamos, técnica, mas procurarei ser didático, né? Em primeiro lugar, você tem o teto, mas na emenda constitucional do teto, você tem um dispositivo dizendo que, em caso de calamidade pública ou de comoção interna, e o caso da pandemia foi caso de calamidade pública, indispensavelmente, você pode usar os chamados créditos extraordinários, previstos no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Você não precisa nem de emenda constitucional para isso. Você pode fazer isso por lei comum, não é? Crédito extraordinário. Ora bem, neste momento, ninguém vai dizer que a pandemia terminou. A pandemia gerou mais pobreza ainda, convenhamos, mais problemas para os mais vulneráveis, e a pobreza, veja bem, a pobreza, segundo a Constituição, um dos fundamentos principais da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 3º da Constituição Federal, é erradicar a pobreza. Esta é uma determinação. Então, neste particular, você pode usar, a meu modo de ver, esta válvula que está na emenda constitucional fixadora do teto, sem alterar o teto, mas usando créditos extraordinários para aumentar o valor do Auxílio Brasil. Eu acho que é fundamental, não podemos esquecer dos mais vulneráveis. É claro, digo a vocês o seguinte, a você, a Thales, o seguinte, vamos dizer assim, mas lá no parágrafo 3º do 167 está dito que em casos de imprevisibilidade e urgência. Ora, a imprevisibilidade é mais do que razoável. E nós não sabemos também, na situação em que está o Brasil, o que estas grandes massas populares que vivem nessa miséria absoluta poderão fazer, até em gestos que podem desagregar o nosso país. Primeiro ponto. Segundo ponto, a urgência é inadiável. Não há como negar urgência para este fato. Portanto, há o pressuposto jurídico, e eu não estou forçando nenhuma interpretação, estou dando uma interpretação sistêmica dos textos constitucionais, para compatibilizar essas duas coisas. Não é? Primeiro, a manutenção do teto, da responsabilidade fiscal. Segundo, o atendimento aos vulneráveis por meio da própria emenda constitucional do teto de gastos públicos. Então, toda a franqueza... Pois não, Thales. Mas, presidente, a solução que está sendo pensada no Congresso é um pouco modificar a mecânica de aferição do teto para sincronizar, que eles dizem. E o ministro Paulo Guedes já disse que isso aí é uma maneira de dar liberdade para gastar. O senhor acha que essa solução que o senhor está propondo não é essa a solução do Congresso? Essa o senhor acha que furaria o teto? Eu acho o seguinte, que não é preciso modificar, estourar o teto, furar o teto, como dizem, ou eliminar o teto. Eu acho que nós temos solução na própria emenda constitucional, estou sendo repetitivo, mas na própria emenda constitucional nós temos a solução
para os casos de calamidade pública. Quem é que vai dizer, a esta altura dos acontecimentos, que esta miséria absoluta no Brasil não é calamidade pública? É calamidade, é claro, são quase 30 milhões de pessoas, não é? E a urgência é inafastável. Não, é só por causa da questão técnica, ficar claro que não é aquela solução do Congresso. Essa solução do Congresso não concorda com ela. E eu também fico na dúvida, aí só para complementar, eu fico na dúvida, quando o senhor fala dessa solução que o senhor aponta, ela seria temporária, né? Porque a ideia deles aí do Auxílio Brasil é que não seja temporário, ele é para substituir o Bolsa Família, não é isso? Essa ideia sua, ela pode ser utilizada para sempre dessa maneira? Porque a gente está falando de calamidade, né? E o Brasil ainda vive essa situação? Essa é uma questão. Sempre, viu, Fabiola? O sempre significa enquanto o povo brasileiro precisar do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Porque, evidentemente, que nós não desejamos, nem esperamos que daqui a 30 anos ainda seja necessário o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. Nós esperamos, isto sim, que haja uma evolução, desenvolvimento do país, especialmente aqui, o tema da responsabilidade fiscal é importante, e haja investimentos estrangeiros aqui no país, investimentos produtivos, que gerem empregos. Então, num dado momento, nós não vamos precisar mais, parece que eu estou sendo ingênuo, mas não sou, num dado momento, eu não sei, 1, 2, 3 anos, 5 anos, num dado momento não há mais necessidade deste projeto Auxílio Brasil, que é um projeto assistencialista, convenhamos. Na verdade, é para dar alimento para as pessoas. Veja, eu só me reporto ao meu governo, num dado momento, eu abri, e poderiam fazer isso, eu abri um crédito no BNDES de 7 bilhões de reais para empréstimos de 15 a 20 mil reais, para a instalação de pequenos negócios, portanto, pequeno empreendedorismo. Isto, em 2 meses, milhões de famílias apanharam aquele crédito e foram empreender. Então, o nosso desejo, deve ser o desejo do governo, é que, num dado momento, não haja mais necessidade do Auxílio Brasil. Agora, enquanto houver necessidade, eu volto a dizer, tem a solução jurídica. Não é preciso ficar, digamos assim, esquentando a cabeça para encontrar outra fórmula legal. Só para ficar claro, então, o senhor não está a favor, o senhor está contra essa decisão, essa solução que está sendo pensada no Congresso e que é um fura-teto. Olha, toda solução que venha a prestigiar os vulneráveis é bem-vinda, desde que não altere o teto constitucional, porque eu estou sendo repetitivo, mas verdadeiro. O teto da credibilidade fiscal, credibilidade... Mas o senhor entendeu que o anúncio de Paulo Guedes e o anúncio do governo, ele fura o teto? É só para ficar claro isso. É porque o presidente diz que não fura, só que na prática, o que todos os economistas entendem é que fura. E até mesmo o autor e o relator da MP do Auxílio Brasil também entende que fura do que foi anunciado. O senhor acha que o que foi anunciado fura o teto ou não fura? No meu modesto entender, viu, Fabio, se aplicar essa regra que eu estou aqui verbalizando, não fura o teto, porque você está usando, digamos assim, aquilo que a própria emenda constitucional do teto estabeleceu. Não é? Não há nenhum problema jurídico em relação a isso. Não é? Por isso que eu digo, eu acho que é possível compatibilizar esses 2 setores, a credibilidade fiscal e a credibilidade social.